Olá! Parte 4, persistência. Vamos à faixa 4.2. Seu emprego fixo. Durante todo o tempo em que fiquei praticando para me tornar escritora, sempre tive um emprego fixo. Mesmo depois de publicar alguns trabalhos, por via das dúvidas, não larguei meu emprego fixo. Na verdade, não larguei meu emprego, ou para ser mais exata, meus empregos, nem depois de já ter escrito 3 livros, todos eles publicados por grandes editoras e com boas resenhas no New York Times. Um deles foi até indicado ao National Book Award. Para quem olhasse de fora, talvez pudesse parecer que eu já estava com a vida ganha. Mas não arriscaria, então mantive meu emprego fixo. Só depois de ter publicado meu 4º livro, ou seja, só depois do sucesso aberrante de Comer, Rezar e Amar, finalmente me permiti largar todos os outros trabalhos e passar a me dedicar exclusivamente a escrever livros. Agarrei-me a essas outras fontes de renda por tanto tempo porque não queria que a responsabilidade de me sustentar se tornasse um fardo para minha escrita. Sabia que não seria uma boa ideia exigir isso dela, pois no decorrer dos anos vi muita gente assassinar a criatividade ao querer que a arte pagasse suas contas. Eu quero. De verdade, eu quero. Eu vou fazer uma pausa aqui no dela. Eu acho que às vezes é o contrário. Pode ser, ela tá falando de acordo com a experiência dela. E eu vou falar da minha, que você acaba tendo que conciliar a arte de uma maneira que é no tempo que te sobra, porque às vezes esse outro trabalho para te sustentar vem com uma série de exigências do seu tempo, da sua energia. Então, sinceramente, quando eu li esse livro a primeira vez, talvez nesse trecho eu tenha não concordado com ela, mas talvez ela tenha aliviado aqui essa questão. Putz, então eu tô me dedicando à minha arte do jeito que dá, mas não me sustentando dela. Mas hoje, eu vou dizer de verdade, na minha experiência, eu acho que se talvez desde o início eu tivesse dado mais energia, mais dedicação à arte para que ela me sustentasse, talvez eu não tivesse gastado tanto tempo e energia com coisas que não faziam sentido para mim. E hoje, de verdade, o que eu tenho sentido é que eu quero sim que o que me sustente seja o trabalho na arte, e o que me sustente seja algo que faça sentido para mim, que é a arte. Porque não faz mais sentido eu dedicar a minha criatividade, meu tempo e energia tanto para os outros e em coisas que não fazem total sentido para mim. Não sei qual é o de vocês, qual é a vivência de vocês, qual é a experiência de vocês. Me conta, vamos conversar. Eu acho que eu não estou falando sozinha. Eu estou lendo aqui muito para que outras pessoas se inspirem, para que outras pessoas, essa leitura seja útil. Que toque o coração e que ajude. Então eu quero saber a percepção de vocês. Eu estou aqui lendo qual é a dela, mas eu quero muito saber qual é a vivência de vocês. Me conta, vamos conversar. Me fala qual é a experiência de vocês, o que passa no coração de vocês, que acho que é muito mais do que o racional. Talvez no racional, no que eu deveria, no que seria. A gente vai indo, vai fazendo coisas sem sentido pra gente. Mas chega um momento que fica pesado, né? Fazer coisas sem sentido. E parece, sinceramente, na minha experiência, o dinheiro não rende. Você trabalhar para pagar a conta e ainda assim não conquistar muitas coisas, porque acho que talvez aquilo não faça sentido para o coração. Isso foi a minha experiência. Eu quero saber um pouco da de vocês. Como é? Vocês fazem aquilo que faz sentido para vocês? Vocês trabalham para pagar as contas e concilia com a arte de vocês?
Tá dando para viver, tá dando para sobreviver, tá dando para ter uma estrutura boa? Me conta, eu vou gostar de saber. É legal saber um pouco da experiência das outras pessoas também. Vamos continuar. Vi artistas enlouquecerem e acabarem sem um tostão por essa insistência em que só poderiam ser considerados verdadeiros criadores se conseguissem viver exclusivamente da sua criatividade. E vou fazer um outro parênteses aqui. Eu li uma vez em algum outro livro algo que dizia assim: tem outras pessoas fazendo isso que você quer? Se tem, é porque é possível. Então, eu penso um pouco nisso. Tem artistas se sustentando da sua arte? Então, se tem outros, é porque é possível. Então, é possível sim. Então, pode ser possível para mim também. Por que não? Ou porque sim. Vamos lá. E quando a criatividade lhes falta, ou seja, quando não paga as contas, ficam ressentidos, têm crises de ansiedade ou até mesmo vão à falência. E pior de tudo, muitas vezes deixam completamente de criar. Sempre considerei uma enorme crueldade exigir um contra-cheque mensal de seu trabalho criativo, como se a criatividade fosse um emprego público ou um fundo fiduciário. Olhe, se você conseguir viver confortavelmente da sua inspiração para sempre, fantástico! É isso que eu quero. Esse é o sonho de todo mundo, certo? Mas não deixe que o sonho se torne um pesadelo. Responsabilidades financeiras podem exercer uma enorme pressão sobre as sutilezas e os caprichos da inspiração. Você precisa lidar com seu sustento de maneira inteligente. Alegar que é criativo demais para pensar em questões financeiras é ser infantil. E por favor, eu lhe imploro, não se infantilize, pois isso é degradante para a alma. Em outras palavras, embora certa inocência infantil seja algo positivo na busca da criatividade, a criancice é perigosa. Isso é verdade também. Importante refletir. Outras fantasias infantilizadoras incluem o sonho de se casar por dinheiro, de herdar dinheiro, de ganhar na loteria ou de encontrar um cônjuge provedor, seja homem ou mulher, que cuide de todos os aspectos mundanos de sua vida para que você possa ficar livre para comungar com a inspiração pelo resto de seus dias em um casulo sossegado, totalmente protegido dos inconvenientes da realidade. Isso é verdade. Já pensaram nisso? Se a vida material, né? A gente está no mundo material, mas se não tivesse essas responsabilidades dessa vida material, enfim. Fala sério. Isso é um mundo? Não é um útero. Você pode cuidar de si mesmo e da sua criatividade ao mesmo tempo, como muitas pessoas vêm fazendo há séculos. E mais, cuidar de si mesmo traz um profundo sentimento de honra, e essa honra tem grandes repercussões sobre seu trabalho, e ela o torna mais forte. Além disso, talvez haja períodos em que você consiga viver de sua arte, e outros em que não consiga. Isso não precisa ser encarado como uma crise. É mais do que natural em meio às constantes mudanças e incertezas da vida criativa. Ou talvez você tenha assumido um grande risco para poder seguir um sonho criativo e não tenha tido o retorno esperado. Então agora precisa trabalhar para o establishment por um tempo para economizar dinheiro até chegar a hora de correr atrás de seu próximo sonho. Tudo bem, faça o que for preciso. Mas gritar com a criatividade dizendo: você precisa ganhar dinheiro para me sustentar, é quase como gritar com um gato. A criatividade não tem a menor ideia do que você está dizendo. Tudo o que você está fazendo é espantá-la com toda a barulheira e as caretas estranhas que faz enquanto grita. Continuei trabalhando em meus empregos fixos por tanto tempo porque queria manter minha criatividade livre e segura.
tinha fontes de renda alternativas para que, quando minha inspiração não estivesse fluindo, eu pudesse tranquilizá-la dizendo: não se preocupe, amiga, não tenho pressa. Quando você estiver pronta, estarei aqui. Sempre estive disposta a dar um duro para que minha criatividade pudesse correr solta. Ao fazer isso, me tornei meu próprio patrão, meu próprio cônjuge provedor. Nem sei quantas vezes tive vontade de dizer a artistas estressados e quebrados financeiramente: cara, deixa de ser orgulhoso e arranje um emprego. Não há vergonha nenhuma em ter um emprego. Vergonha é espantar a criatividade exigindo que ela o sustente. É por isso que sempre que alguém me diz que está largando um emprego fixo para escrever um romance, minhas mãos começam a suar um pouco. E quando um conhecido me diz que planeja sair do vermelho vendendo seu primeiro roteiro, a primeira coisa que me vem na cabeça é: ixi. Sim, escreva seu romance. Tente vender o roteiro. Espero de todo o coração que a sorte bata à sua porta e o cubra de sucesso. Mas não conte com o retorno. Eu lhe imploro, pois isso é raríssimo. Além disso, é bem possível que você acabe de vez com sua criatividade se lhe impuser um ultimato assim tão duro. Você pode muito bem fazer sua arte e continuar trabalhando no seu ganha-pão. Foi o que fiz enquanto escrevia 3 livros. E se não fosse pelo sucesso insano de Comer, Rezar e Amar, ainda estaria fazendo a mesma coisa agora. Era o que Toni Morrison fazia quando acordava às 5 da manhã para trabalhar em seus romances antes de pegar no batente no mundo editorial, onde tinha um emprego fixo. Era também o que J.K. Rowling fazia quando era uma mãe solteira em dificuldades financeiras, lutando para sustentar a família e ao mesmo tempo escrever. Era o que minha amiga Anne Patchett fazia quando trabalhava como garçonete no TGI Fridays. Isso? E escrevia nas horas vagas. É o que fazia um casal de conhecidos meus, ambos ilustradores, ambos com empregos fixos em tempo integral, que acorda toda manhã 1 hora antes dos filhos e se senta para desenhar no ambiente tranquilo de seu pequeno estúdio. Essas pessoas não fazem esse tipo de coisa porque têm tempo e energia de sobra, mas porque consideram a criatividade tão importante que estão dispostas a fazer todo tipo de sacrifício por ela, com exceção dos membros da alta aristocracia, isto é, o que todo mundo faz. É interessante, né? Mas é também um pouco realidade, é um pouco pessimista, sei lá, as duas coisas, tudo depende muito, né? Não sei o que dizer sobre isso, porque não que eu acho que muitos podem ser, tô falando da minha experiência hoje, né? Falando bastante. Mas eu acho que eu nunca me neguei a trabalhar duro, nunca me neguei a trabalhar, né? Desde os 14, 15 anos. Enfim. Mas você acaba se envolvendo nas obrigações e de certa forma falta. Pode não ser a experiência de todo mundo, ela deu exemplos aqui de pessoas que conseguiram conciliar, mas muitas vezes você tem que deixar de lado esses trabalhos, esses empregos, o seu sustento, eles te exigem às vezes muito tempo, muita energia, né, como eu falei, e não te sobra tempo para fazer o que você gosta, daquilo que você quer, aquilo que é importante para você, por mais que quando você está inspirado você passa a madrugada escrevendo e aquilo é melhor do que uma noite inteira de sono, mas você vai fazendo e quando dá. E às vezes eu acho que isso é um pouco cruel, sabe? Eu não sei se existe um meio termo. Eu não sei, em algum momento acho que você tem que tentar. Você tem que ver qual é. Porque eu acho que pelo menos, né, eu não sei a realidade dela, de vocês, mas quando você começa a trabalhar em algo que não tem, por mais que sim, seja útil, tudo que você aprende é importante, inclusive para artistas, né?
muito importante, experiências que sejam além da arte. Porque muitas vezes é o que você precisa fazer, produzir, então essas experiências são importantes. Mas, às vezes isso te sufoca, sabe? Você tem que priorizar coisas que você não teve nem tempo de tentar, sabe qual é? De testar, de ver qual é. Eu acho que é válido que em algum momento você teste diferente do que é socialmente imposto, o que é socialmente automático. Então eu vou parar por aqui, porque senão essa faixa vai ficar muito longa e a gente retoma na próxima. Boa reflexão para vocês, que vocês experimentem, testem aquilo que faz sentido, mas sim com maturidade para não sufocar a arte de vocês, para não passar aperto. Não sei ainda qual é esse ponto de equilíbrio, mas que mesmo quando a gente, de modo geral, tem que fazer outras coisas para nos sustentar, enquanto a arte não tem total participação nisso, eu espero que ainda assim vocês consigam encontrar coisas que fazem sentido para vocês, para que vocês possam fazer coisas que não sufoquem, que sustente, mas sem sufocar, sem que isso se torne um fardo muito pesado, né? Que acaba sufocando e, como ela disse, assassinando a arte por exigir dela o sustento. Muitas vezes é o contrário. Esse sustento exige demais, acaba assassinando a arte, não deixando espaço para ela, nem para a gente, nem para nenhuma outra coisa além de trabalhar. E sim, essa vida material precisa disso, mas eu acredito que ela não pode ser, nem deve ser, a única razão da gente estar aqui. Então, boa reflexão para vocês. Até a próxima faixa.